Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 18 do curso avançado de análise de investimentos. Nessa aula, vamos começar a falar sobre indicadores de rentabilidade, tá bom? Bom, vamos lá. Imagina que você tem um dinheiro guardado e você decide investir num pequeno negócio. Tá? Você começa a se interessar por comprar uma carrocinha de sorvete. Tudo bem? Essa carrocinha custa R$ 5.000. Até aí não tem muita informação, né? E você começa a pesquisar o mercado e vê que as pessoas que compraram aquela mesma carrocinha têm uma lucratividade, um lucro médio por mês de R$ 1.000, tá bom? Então você continua a sua pesquisa e você consegue chegar a um outro investimento que seria uma carrocinha de cachorro-quente, hot dog. E você vê que o custo é um pouco maior, já é R$ 20.000. Tá? Por quê? É um equipamento um pouco maior, tem mais recursos, né? Tem mais apetrechos para você vender o seu produto. E quem comprou essa mesma carrocinha de cachorro-quente consegue, em média, ter um lucro mensal de R$ 2.000. Tá bom? Então você olha para o lucro e pensa o seguinte: poxa, o lucro aqui do cachorro-quente é o dobro do lucro do sorvete. Então, nessa primeira análise, talvez muitos investidores iriam desprezar, né, o sorvete. Mas aí que entra a ideia da rentabilidade. Então, vamos ver no próximo slide. Quando você analisa a rentabilidade do sorvete, da carrocinha de sorvete, você percebe o seguinte, que você tem um lucro de R$ 1.000 por mês para um investimento, um capital inicial de 5.000. Tá? Então, qual é a rentabilidade do capital do sorvete? É de 20%. Então, qual é a rentabilidade do capital da carrocinha de hot dog? Você tem um lucro de 2.000 para um capital investido de 20.000. Então, olha só, aí a rentabilidade do capital do hot dog é de apenas 10%. Ou seja, o sorvete ele tem uma rentabilidade do capital muito maior, é o dobro da rentabilidade. Bom, então você quando analisa a rentabilidade, você consegue enxergar esse tipo de informação, a rentabilidade do capital investido. Os R$ 20.000, você pode preferencialmente investir em 4 carrocinhas de sorvete, que cada uma vai te dar um lucro de 1.000, né? Então, no total, você vai ter R$ 4.000 de lucro por mês, do que investir os 20.000 numa única carrocinha de cachorro-quente, que vai te dar apenas R$ 2.000 de lucro. Então, com a rentabilidade, você consegue ter essa visão mais ampla do negócio. Você pode usar a rentabilidade no mundo das empresas. Por exemplo, a Grendene estaria com uma rentabilidade do capital de 20%, que é o ROI dela, 20%. Então, ela estaria num negócio mais aproximado aí do sorvete. E a MRV Engenharia tem um ROI, ou seja, uma rentabilidade sobre o capital do acionista de 10%, que estaria mais aproximada com a carrocinha de cachorro-quente. Entendeu agora? Então, você pode usar a rentabilidade para analisar empresas de setores completamente distintos. Você pode pegar uma empresa do setor industrial, uma empresa do setor de construção civil, uma empresa da área de saúde, uma empresa da área de mineração. Você consegue, pela rentabilidade, entender que aquele negócio, aquela área de atuação é muito mais rentável do que a outra. Isso pode também te ajudar a direcionar os seus investimentos, tá? Então, índice de rentabilidade relaciona algum lucro, a gente consegue esse lucro lá no DRE, no demonstrativo de resultado do exercício, com alguma variável do balanço patrimonial, especificamente do ativo ou o patrimônio líquido. Ou seja, esses índices avaliam a rentabilidade do capital ou do ativo, tá bom? Return on Equity é o principal indicador de rentabilidade. Tá? Ele mede o retorno sobre o capital do acionista, que é o PL, que é o patrimônio líquido. A fórmula do ROI está aí, é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido, como você sabe, é apurado lá no DRE, do demonstrativo de resultado do exercício, e o patrimônio líquido é apurado, você tem ele, essa informação lá no balanço patrimonial da empresa, tá bom? Então imagine aí que você tem 400 milhões de lucro líquido e 1 bilhão e 200 milhões
de patrimônio líquido da empresa. Qual é o ROI dessa empresa? 30%. Tá, o ROI sempre se expressa em porcentagem. E, no geral, quanto maior o ROI, melhor. O ROI considerado adequado seria algo acima de 20%, tá bom? Então, empresas que têm um ROI acima de 20% têm um número já interessante. ROI abaixo de 5% indica uma empresa com dificuldade. Tá? Tem uma baixa lucratividade, tem altos custos, opera num setor muito competitivo, não consegue rentabilizar muito bem, por isso, o seu capital. Então, são empresas que você tem que olhar com muito critério e com muito cuidado. Você pode usar essa métrica aí, tá? Acima de 30% você tem um ROI muito bom, um ROI ótimo. Acima de 20% um ROI bom. Entre 10% e 20% regular, tá? E abaixo disso, e se for abaixo de 0%, é um ROI que você deve evitar. Se for um ROI negativo, é um dado muito ruim. Isso indica que o lucro líquido da empresa também é negativo, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com o ROI negativo. O ROI é um dos indicadores mais poderosos. Eu gosto muito de analisar o ROI e usar o ROI nas minhas análises. Um ROI elevado e consistentemente elevado ao longo do tempo é um forte indicador de que a empresa possui importantes vantagens competitivas, pois a empresa consegue ter e manter, que é o mais importante, manter uma elevada margem de lucratividade. Gente, isso é muito importante, tá? O ROI, sozinho, num trimestre, ou um resultado isolado, não te diz muita coisa. Mas se você pegar um resultado histórico do ROI ao longo do tempo, você consegue ter um bom indicador sobre aquele desempenho da empresa. E se ela realmente tem essa constância, essa consistência no seu ROI, isso mostra que a empresa tem algum tipo de vantagem competitiva importante. Olha só o caso da Grendene. Como é que nos últimos 10 anos ela conseguiu uma consistência no seu retorno sobre o patrimônio líquido, no seu ROI. Tá? Então, inclusive, tem até uma tendência crescente. Né? Se você pegar os últimos 5 anos, desde 2013, você percebe exatamente que ela manteve o seu ROI sempre acima de 20% e consistentemente acima de 20%. Isso é muito importante. Tá? Isso se reflete, lógico, no desempenho do preço da ação. Olha só como a ação teve uma grande valorização em todo esse período aí. Então, quem investiu na Grendene conseguiu ter um bom resultado, ter um bom retorno. Um caso assimétrico seria o da Ford Taurus. Olha só como é que o ROI dela é completamente maluco, né? Tem períodos de alta, período de baixa, de prejuízo, negativo, positivo, ou seja, não tem nenhuma tendência definida. Para você investir numa empresa dessa, você tem que dar muita sorte. Né? Na verdade, é isso. Olha só o comportamento do preço dela, não tem nenhuma lógica. Né? Então, o investidor aqui de longo prazo tem que evitar esse tipo de empresa, tá bom? O ROI é um indicador muito legal, mas você tem que ter cuidado, porque às vezes ele pode te enganar. Você tem que ter cuidado quando a empresa tiver patrimônio líquido negativo e lucro líquido negativo, porque assim o ROI pode ficar positivo. Né? É só pensar na fórmula dele. A fórmula dele é ROI é igual ao lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Se o lucro líquido for negativo e o patrimônio líquido também for negativo, você tem negativo sobre negativo, você vai ter um número positivo. Tá? Isso pode gerar para você alguns erros. Você pode achar um ROI elevado, achando que aquela empresa é muito boa, mas na verdade ela é uma empresa muito ruim. Ela tem prejuízo e tem PL negativo. Tá? Então, muito cuidado quando você for analisar e olhar o ROI. Olhe sempre se a empresa tem prejuízo ou se a empresa tem um PL negativo também. Outro indicador importante é o ROA, que é Return on Assets, ou seja, retorno sobre ativos. Tá? O ROA tem essa fórmula aí, é o lucro líquido sobre os ativos da empresa. Então, imagina que a empresa tem um lucro líquido de 50 e tem 1 bilhão de ativos, então lá o seu ROA vai ser de 5%. O ROA é muito interessante que ele mede o seguinte, imagina que os ativos, como a gente viu na aula de balanço patrimonial, os ativos são os elementos que a empresa usa para gerar receita, para gerar produção, né, para gerar produto. Então, os ativos são os elementos geradores de riqueza para a empresa. Então, o ROA ele mede exatamente isso. Você tem um conjunto de ativos que estão lá à disposição da empresa para gerar riqueza
e quanto que isso gera efetivamente de lucro, né? Então, quanto maior o ROA, mais a empresa está conseguindo rentabilizar os seus ativos. Você tem uma fábrica, quanto que essa fábrica gera de lucro? É isso que o ROA mede, né? Qual a rentabilidade do ativo da empresa, tá? Então, a avaliação do ROA também varia muito de setor para setor. O ideal é usar o ROA em análises intrasetoriais. Por que isso? Porque cada setor tem uma estrutura de capital muito distinta. Empresas têm mais ativos, menos ativos, tem mais fábricas, menos fábricas, tem mais galpões industriais. Então, depende muito do setor que a empresa está inserida. No geral, um ROA acima de 10% é muito bom, mas quanto maior, o ROA, logicamente, é melhor, né? É o índice que mede a eficácia geral da administração de uma empresa em termos de geração de lucros com os ativos disponíveis. Exercício: calcule o ROA e o ROI da Grendene. Ok? Conseguiu fazer? É fácil, né, gente? Bem tranquilo de fazer. Tá? Você pega aqui o demonstrativo de resultado da Grendene, tá? Os trimestres isolados, você vai ter que somar esses trimestres para você pegar o lucro anual, é o lucro dos últimos 12 meses que você vai utilizar, e você vai dividir esse valor pelo patrimônio líquido. Então, você vai pegar lá 645 milhões, que é o lucro dos últimos 12 meses, vai dividir pelo patrimônio líquido, que é 3 bilhões, 232 milhões, vai dar um ROI aí de 19,96%, que dá 20%, né? Arredonda para 20%, tá bom? O ROA é a mesma coisa, só que você vai pegar, em vez de pegar o patrimônio líquido, você vai pegar o ativo total da empresa, que está lá no balanço patrimonial. O ativo total é 3 bilhões 789 milhões. Então, o cálculo é o mesmo, né? O ROA é o lucro líquido dos últimos 12 meses, 645 milhões, dividido pelo ativo, que é 3 bilhões 789 milhões, vai dar um ROA aí de 17%, tá? Bem simples de calcular, né? É só pegar os dados e botar aqui na formulazinha. Você também, na verdade, não precisa ficar calculando esses indicadores, tá? Geralmente, os sites Fundamentos, Pense Rico, Comparando, de quem investe, já trazem esse número para você calculado. Então, isso já facilita bastante o seu trabalho. Isso aqui é uma coisa muito legal. A interação entre ROA e ROI permite a você entender o conceito de alavancagem e a importância desse conceito. Vamos ver como alavancagem que a dívida, né, o nível de endividamento da empresa, pode ajudar a aumentar a rentabilidade para os acionistas, ou seja, aumentar o ROI. Então, o conceito de alavancagem está muito ligado à dívida. Então, a empresa que tem poucas dívidas, ela está pouco alavancada. Uma empresa que tem muita dívida está mais alavancada, tá bom? Nem sempre a dívida é alguma coisa ruim. É isso que a gente vai ver agora. Imagina que você tem uma empresa nessa situação aí. A gente sabe que o ativo, né, no balanço patrimonial, o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, imagina que a empresa tem 600 milhões de ativos, 400 milhões de passivo, e o patrimônio líquido dela, que é o capital do acionista, é de 200 milhões. E com essa estrutura de capital, a empresa consegue gerar um lucro líquido de 100 milhões, tá bom? Então, se a gente calcular aqui o ROI, né, o ROI é 100 milhões, que é o lucro líquido, dividido pelo PL, que é 200, patrimônio líquido, vai dar um ROI de 50%. Qual é o ROA? O ROA é retorno sobre o ativo. Então, retorno é lucro líquido, que é 100, dividido pelo ativo, que é 600, vai dar um ROA de 16,6%, tá bom? Vamos ver agora um exercício com esse dado aqui. Imagine que a empresa compra uma máquina nova, mais moderna e produtiva. Essa máquina custou 100 milhões, tá? Pega a canetinha. Deixa eu ajudar aqui. Então, ó, o que é 100 milhões investido em equipamento? Isso é um aumento no ativo, né? Ativo imobilizado. Então, aumenta o ativo em 100 milhões. Isso aqui vai entrar aqui, ó, na conta do ativo, tá? 100 milhões vai entrar aqui no ativo da empresa. O custo da máquina de 100 milhões foi financiado, ou seja, a empresa pegou uma dívida. Então, a dívida é o quê? É passivo, né? Lembra da aula de balanço patrimonial? Então, você vai aumentar o passivo em quanto? Também de 100 milhões. Então, o que aconteceu aqui? Você tem 100 milhões aqui, né? Aumento do ativo de 100 milhões.
você tem um aumento do passivo de 100 milhões, certo? Você equilibra, então, de novo, o balanço patrimonial. Não é necessário capital dos sócios, ou seja, a máquina foi comprada apenas com capital de terceiros, ou seja, foi financiada. Tá? Então, o patrimônio líquido, que é essa caixinha aqui, né, a variação dela é zero, tá? Não variou nada. Tudo bem? Qual é a primeira conclusão? Pegar empréstimos aumenta os ativos e passivos no mesmo valor, mas empréstimos não produzem quaisquer impactos no patrimônio líquido. O que acontece com essa nova máquina? Imagina que a nova máquina aumente o lucro líquido em 20 milhões. Evidentemente, né, se você aumenta o lucro líquido, você vai mudar a rentabilidade do capital. Vamos ver como é que fica isso? Vamos lá. Essa aqui é a situação original, tá? Os ativos, tal, tudo que já viu. Né? Você tem um ROA, rentabilidade do ativo de 16%, e tem um ROI de 50%. A nova situação é essa aqui. Aumentou os ativos em... Uma outra canetinha aqui, tá? Azul. Você aumentou o ativo em 700, né? Aumentou em 100, passou para 700. Aumentou também o passivo em 100, né? Por quê? Aumentou a dívida da empresa, né? Ela pegou um financiamento, aumentou em 100. O patrimônio líquido não mexeu, foi zero, né? A variação foi zero. E o lucro líquido aumentou também, aumentou em 20, né? Foi o aumento gerado pela nova máquina. Então, você comprou a máquina, aumentou o ativo, aumentou o passivo, e você conseguiu aumentar o lucro líquido da empresa em 20. Tudo bem? Qual é o novo ROA? A nova rentabilidade sobre o ativo. Vai ser 120 agora, que é 120, o novo lucro líquido, dividido por 700, vai dar 17%. Tá bom? E qual o ROI? O novo ROI é o novo lucro líquido, que é 120 milhões, um aumento de 20, dividido por 200, que é o PL, que não mudou, o ROI da empresa passa a 60%. Tá? Então, você vê que, no caso, esse empréstimo foi muito interessante, porque ele aumentou a rentabilidade sobre o capital do acionista, passou de 50% para 60%, e também aumentou a rentabilidade sobre o ativo, porque a máquina realmente aumentou bastante a produtividade da empresa. Então, quando a empresa, isso é muito importante, quando a empresa é bem gerida e atua com boa rentabilidade e lucratividade, ela tem condições de se alavancar, ou seja, aumentar dívidas, para aumentar seus lucros e o retorno para o acionista. Tá, gente? Então, isso é muito importante. Tá? Vou ler de novo, para você gravar essa informação. Quando a empresa é bem gerida e atua com boa rentabilidade e lucratividade, ela tem condições de se alavancar, de aumentar suas dívidas, para aumentar seus lucros e o retorno para o acionista. Então, nem sempre dívida é sinônimo de problemas. Dívidas controladas ajudam o crescimento da empresa, melhoram a lucratividade e a rentabilidade. Então, é preciso acabar um pouco com essa ilusão, essa lenda de que dívida é sempre ruim. Dívida nem sempre é ruim. Se a empresa conseguir pagar a dívida pode ser muito boa para a empresa. Ela pode conseguir aumentar a sua rentabilidade, pode melhorar a sua produção, pode melhorar a sua lucratividade. Isso é sempre bom para o acionista. Tá? Então, exemplos de empresas que têm essa situação, por exemplo, a empresa do setor elétrico, a SGT, e empresas de concessão de rodoviária, que no caso é Ecorodovias. São empresas que estão sempre me perguntam se essas empresas estão muito endividadas. Eu digo que não estão endividadas. Apesar delas terem lá aquele indicador, né, dívida sobre valor patrimonial, o pessoal olha muito esse indicador, né? Acima de 1, as duas têm uma dívida sobre valor patrimonial acima de 1. Isso não necessariamente significa que as empresas estão falidas, entenderam? Na verdade, a SGT e a Ecorodovias são empresas que geram muito caixa, elas têm condições de se alavancar de forma controlada e mesmo assim conseguiam aumentar a lucratividade do negócio, aumentar a rentabilidade para o acionista, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado quando você analisa as empresas com dívida. Então, você tem que entender se essa dívida é pagável,
se ela está controlada ou se é uma dívida descontrolada, tá bom? Então, isso que eu queria falar sobre rentabilidade nessa aula. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre rentabilidade. Vamos falar sobre ROIC, tá? Que é um indicador um pouco mais complexo e vai precisar de uma aula exclusiva só para ele, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Espero que você tenha gostado e fique aí com o meu abraço. Tchau, tchau.